Oi, tudo bem? Vamos fazer 3 perguntas a você, questionar você, porque é bom ser questionado, para que a gente venha trabalhar o entendimento, buscar pensar, analisar e buscar o conhecimento da resposta do questionamento que chega para a gente. É preciso buscar o conhecimento da resposta dos questionamentos que vêm até nós. Então, nesse momento, eu quero fazer 3 questionamentos para vocês. Você crê em salvação? Você acredita nisso? E ser salvo de quê? Por que ser salvo? 3 questionamentos para vocês. Primeiro, você crê em salvação? Você crê nisso? Ser salvo de quê? E por que eu preciso ser salvo? Então, esses 3 questionamentos, é importante você ter a consciência, o entendimento dessa realidade. A salvação é uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano precisa de salvação. Mas por que o ser humano precisa de salvação? Ora, o homem só vai ter essa consciência da situação que ele está se ele parar para dar ouvido à palavra de Deus. E se ele crer, aí ele encontra essa salvação. E é muito importante você ser esclarecido com essa realidade, com essa verdade. A salvação é uma necessidade de todo ser humano. Porque o homem precisa conhecer a situação que ele se encontra em relação à divindade, ao Criador, a Deus. E é a partir desse momento que ele dá ouvido à palavra, que ele também vai ter o conhecimento da salvação. Por onde ele vai ser salvo? Então vamos lá. Vamos trabalhar esses 3 questionamentos. Você crê na salvação? Você acredita nisso, em salvação? Por que eu preciso ser salvo? Salvo de quê? Deus é quem nos traz essa revelação para nós, irmão. É Deus quem mostra para o homem que ele precisa de salvação. É Deus que mostra para o homem o juízo que ele está. É Deus que mostra para o homem por que ele está no juízo. Então nós temos que crer naquilo que Deus revela. A partir de Jesus, toda a revelação de Deus, que nós precisamos conhecer, o que Ele quer que a gente conheça, está a partir de Cristo. É pelo Evangelho que nós vamos entender a nossa situação, que estamos diante de Deus. O destino que estamos seguindo, já determinado e definido. E como podemos nos salvar deste destino e dessa situação terrível e tenebrosa que a humanidade está. Salvação não é uma conversa de religião para botar medo em ninguém. Alguém diz assim, não, o inferno é criado pela religião para colocar medo no povo. É não, irmão. O inferno é revelado por Deus para o homem cair em si, tomar uma atitude e receber a mão de socorro de Deus para tirar ele desse destino terrível. É importante, irmãos, esclarecimento. É importante você ter esse conhecimento para levar para as pessoas essa realidade. As pessoas estão privadas do conhecimento da verdade. O diabo não deixa as pessoas ter a luz do Evangelho que vai iluminá-la, que vai dar a ela esse entendimento, esse conhecimento. O povo está vivendo aí a sua religiosidade
mas não acreditam, não estão dando importância àquilo que o Evangelho revela. Salvação é uma necessidade de todo ser humano, porque todo ser humano está dentro de uma condenação. Ele não vai ser, ele já está condenado. É importante o ser humano conhecer isso. O ser humano, não adianta ele deixar de beber, não adianta ele ir para uma religião ser bonzinho, não adianta ele dizer não vou matar mais, não adianta ele fazer obra de caridade, não adianta ele dizer mas eu não matei, eu não roubei. O ser humano já está condenado. O ser humano ele é um pecador por natureza. O ser humano está dentro do juízo da condenação do pecado. Bem, eu estou falando isso com base na revelação de Deus, que o Evangelho nos traz. Porque o próprio Jesus vai dizer que se alguém crê nele, é livre da condenação. E quem não crê permanece condenado. Por quê? Porque condenado já está. João 13,18. A própria palavra de Deus nos revela que o pecado entrou por Adão e passou a todos os homens, porque todos pecaram e sofreram a consequência da morte do pecado, que é o juízo eterno. Romanos 5,12. Porque Deus não é injusto. Ele vai dar ao homem o que o homem merece. E o salário do pecado é a morte. É isso que o homem merece. É o juízo. Romanos 6:23. E todo homem está destinado a seguir esse juízo após a morte. Hebreus 5:9. Aliás, Hebreus 9:27. Hebreus 5:9 é a salvação por onde vamos alcançar de Deus. A causa da salvação. Hebreus 5:9 vai revelar. Dá uma lidinha lá. Você precisa se interessar a buscar o conhecimento de Deus direto da fonte. Aprenda de Cristo. Aprenda direto da fonte do conhecimento que é a palavra de Deus. Que você tem que se dedicar e buscar. Então salvação é uma necessidade de todo ser humano. Não é uma opção, não é uma questão de conceito religioso, não é uma ideia criada pelo homem. Salvação é Deus que mostra ao homem que o homem precisa da salvação. E esse mesmo Deus que mostra para o homem que ele precisa de salvação, é Ele que mostra aonde o homem encontra esta salvação. Porque foi esse Deus que proporcionou a salvação para o homem encontrar. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, amigos que sempre estão assistindo os vídeos de instrução desse que fala com você, o irmão Wellington Ramos, sempre proporcionando a comunicação, a informação da verdade do Evangelho de Cristo, que vai iluminar o nosso entendimento para a gente conhecer essa verdade. Salvação é uma necessidade. Então, a pergunta que eu fiz para você e estou fazendo é essa: você acredita, crê em salvação? Você tem o entendimento dessa realidade de salvação? Então, ser salvo de quê? E por que a gente precisa ser salvo? Essa é a questão, irmão. Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio para criar uma religião, nem católica, nem evangélica, nem mórmon, nem budista, nem testemunho de Jeová. Jesus veio ao mundo não foi para ensinar ninguém a amar, ser bonzinho. Jesus veio ao mundo não foi para ganhar fama e glória desse mundo. Jesus veio ao mundo para uma missão impossível do homem. Alguém perguntou assim para Jesus: quem é que pode ser salvo? Jesus disse: para o homem isso é impossível. Para o homem ele ser salvo é impossível. Não tem como ele ser salvo. E tem gente aí que quer ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua bondade, pela sua religião, pelas práticas de cerimoniais, de sacrifícios, de rituais religiosos. Não é. Não é o que o povo está vivendo dentro das religiões, achando que é salvo
pelos méritos deles, pelas obras deles, da religião. Jesus vai dizer que para o homem é impossível se salvar. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Lucas 19:10, eu vim para salvar e buscar. Então a vinda de Jesus ao mundo teve uma finalidade exclusiva e singular, que só cabe a ele: salvar o ser humano. Só Jesus é quem pode tornar possível a salvação para o homem, porque ele salva o homem, ele é o Salvador. O homem não vai encontrar salvação dentro de religião, dentro de sacrifício, dentro de caridade, pelos seus méritos, pela sua obra, pela sua virtude de bondade ou justiça particular. Se o homem não acreditar na salvação que Deus proporciona e oferece ao homem, ele continua perdido com tudo que ele viva, achando que é salvo. Então a salvação é algo importante que a humanidade precisa despertar e buscar conhecer essa realidade, esse fato, esse assunto, enquanto podem, mas buscar conhecer pela verdade. Não é pelas fontes que o diabo levanta da religião, fazendo o povo pensar que é a verdade de Deus. A única fonte onde você encontra a verdade de Deus é Jesus, não é nenhuma. Deixa eu colocar aqui, não perturbe, porque eu esqueci, porque esse assunto é muito importante, irmão. Está muito bom levar essa instrução, que eu me edifico. Eu mesmo me edifico quando eu estou ministrando a palavra, que eu não faço nada aqui programado. O Espírito Santo me indaga a sabedoria que vem do céu, para que eu ministre, não dentro de uma formalidade, de um mecanismo, de uma coisa formal, mas dentro da sabedoria que vem do alto para a nossa vida. Se Deus me deu essa vocação para ministrar, Ele me deu a sabedoria para cumprir a vocação. Então a salvação é algo importante que Deus quer que o homem conheça e que o homem valorize e busque enquanto é tempo, porque foi o próprio Jesus quem disse que a salvação para o homem é mais importante do que qualquer coisa que ele busque ganhar, alcançar, ter ou possuir neste mundo. Jesus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso que Jesus vai dizer que aquele que negar e renunciar, perdendo a sua vida para estar com Ele, vai ganhar salvação. Salvação é o Salvador que garante. Salvação não é por obras que você é salvo. Não é por religião que você é salvo. Não é por vida formal que você é salvo. Salvação você só alcança pelo Salvador que te salva. É Ele que salva. O apóstolo Paulo vai dizer isso, escrevendo sua primeira carta a Tito, capítulo 1, versículo, ou é o 15 ou é o 16. Palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para salvar quem? Os pecadores que se haviam perdido. E essa palavra vai estar de sincronia com o que Jesus disse: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Quem é os que se haviam perdido? A humanidade, os pecadores. Todo homem que pecou e transgrediu a lei divina está dentro da maldição do pecado, que é o juízo e a condenação. Mas Jesus veio para mudar essa realidade. Jesus veio para nos tirar dessa maldição. É Ele quem salva. Não é por ali, nem aqui, nem acolá que você encontra salvação. Como o diabo está usando homens para pregar essa mentira. O diabo tem levantado hoje homens para pregar uma doutrina de salvação dentro de batismo, dentro de guarda-sábado, dentro de igreja, dentro de vida religiosa, dentro de usos e costumes, de prática de boas obras. Salvação é em Cristo, por Cristo. Unicamente, como disse Pedro 4:12, Atos dos Apóstolos. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Salvação é só por Cristo. Para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus é se converter naquilo que ele pregou, falou e convidou você a ir, seguir e estar.
E tudo que ele convidou você a ir seguir e estar é nele. Não é em igreja nenhuma, nem religião nenhuma. É nele e por ele que nós somos salvos. Então, meus amados irmãos, você acredita na realidade de salvação? Ser salvo de quê? E por que eu preciso ser salvo? Você precisa ser salvo porque você está dentro da condenação por causa do pecado. Todos pecaram. Não adianta você dizer que não tem pecado. Todos pecaram. Não adianta você dizer que não tem pecado porque você não bebe, não rouba, não mata, não fuma, nem vive isso, nem aquilo outro. Mas você é um pecador. Você não peca, você não é um pecador porque peca. Você peca porque você é um pecador. A sua natureza está corrompida, não se submete a Deus. Você está afastado de Deus. Você não pode ter reconciliação com Deus através de uma religião, vivendo prática do bem, deixando de matar, roubar. Você não pode chegar a Deus e ter vida com Deus novamente pelo seu mérito de justiça, de bondade, pelas suas práticas religiosas. Só quem pode ligar o homem a Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, João 14,6. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Deus estava em Cristo, reconciliando a humanidade com Ele mesmo, por meio de Jesus Cristo, para nos livrar da ira futura que há de vir. Olha o que está escrito lá em Romanos 5, 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo, muito mais agora, seremos salvos da ira de Deus, o Pai, pela morte de Jesus Cristo. Porque Ele morreu para nos salvar. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Pelas pisaduras deles fomos sarados. A maldição do pecado Ele sofreu por nós. Toda maldição que é contra a humanidade é aniquilada, extinta na vida daquele que crê em Jesus. O pagamento da dívida que vai cancelar o juízo de Deus na tua vida não é pela igreja, é por Cristo. É Ele que tem autoridade para cancelar a dívida, a cédula que é contra a tua vida e a minha, nos levando à condenação diante de Deus. Só quem tem o poder e a autoridade para cancelar é Jesus. E Ele faz isso com o mérito da sua morte. É o mérito da morte de Cristo. A morte que foi colocada como sacrifício perfeito para Deus receber como meio de justificação para o homem pecador. A morte de Jesus. Não tem nenhum outro meio por onde você pode ser justificado. O fim da condenação do pecado é a morte de Cristo para aquele que crê nessa morte. Aquele que crê em Jesus. Aquele que crê no que Jesus trouxe, revelou e nos convidou a crer, seguir e estar. Jesus mostrou à humanidade que o caminho para Deus é Ele. Que a vida com Deus é por Ele. Que a verdade de Deus é Ele que trouxe toda a revelação. Que o homem precisa dele para ter vida eterna. Que o homem precisa ser salvo. E Ele é quem salva. Quando você está buscando salvação, vida com Deus, bênção de Deus, graça de Deus por outro meio, você está desprezando. Você está rejeitando a graça de Deus que oferece para te salvar. Porque tudo é por Jesus e em Jesus. O favor de Deus é em Cristo para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter vida eterna. Porque Deus enviou a sua graça por meio de Cristo para oferecer a salvação a todos os homens. E quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Então, salvação é real. O homem está dentro de uma condenação por causa do pecado. Ele precisa ser salvo. E esse Salvador é Jesus, que é por Ele que encontramos essa salvação. Amém, meus amados? Então prega isso para outros, leva esse conhecimento para outros, compartilha este vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam iluminadas com a luz do Evangelho de Cristo, o poder para salvar todo aquele que crê. Amém?